Vamos falar aqui da semana 4 do PET 3 de matemática. O PET 3, eles vão trabalhar aqui com o logaritmo, né? O logaritmo, ela é uma função inversa da função exponencial, né? Que da semana 3 nós trabalhamos com a função exponencial, né? Então a semana 4 se trata de logaritmo. O logaritmo, né? Nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui log de b na base a igual a x, né? Lá no PET, né, lá usa lá e colocou log de p na base a, na base b, né, igual a né? Mas as letras aqui, né, a posição da letra não tem nada a ver, né? Nós podemos usar aqui qualquer letra do alfabeto, né, para representar as incógnitas aqui. No caso aqui, ó, esse valor de b aqui, né, recebe o nome de logaritmando, né? O a aqui é a base do logaritmo, que vem mais abaixo aqui, ó, do b. E depois da igualdade aqui, ó, nós temos o x, né? O x é o resultado, ou seja, é o logaritmo. E aqui, ó, nós temos aqui a forma exponencial, né, do logaritmo, ou seja, a gente pega aqui, ó, o logaritmo, né, que é o log de b na base a igual a x. Então a gente transforma esse logaritmo aqui numa equação exponencial, né? E qual que é a regra? A regra é a gente pegar a base a aqui, ó, elevar ao x, que é igual a b. Então a regra é sempre essa, ó. É a base elevada ao valor aqui, no caso né, a letra que é o x, né? Então vai ficar assim, ó, a elevado a x é igual a b. Então isso aqui, ó, é a forma exponencial do logaritmo, né? A elevado a x igual a b. Nós vamos trabalhar com isso aqui para resolver alguns logaritmos, né? Agora, o b aqui, ó, que é o logaritmando, né? O b é chamado de logaritmando, né? Esse b ele tem que ser um número maior que zero, ou seja, o b não pode ser negativo, né? Ele tem que ser maior que zero. A base a aqui do logaritmo, né? A condição para existir o logaritmo, a base a, ela tem que ser um número maior que zero e o a não pode ser igual a 1. Ele tem que ser o que? Diferente de 1. Então o a não pode ser negativo e nem igual a 1. Ou seja, o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Aqui nós temos o exemplo do logaritmo aqui, ó. Como é que faz a leitura? A leitura aqui, ó. Eu tenho aqui log de 8 na base 2, ou seja, logaritmo de 8 na base 2. Aqui eu tenho outro exemplo aqui, ó. Logaritmo de 9 na base 3. O que significa aqui, ó, o log de 8 na base 2? Ele quer saber aqui, ó, qual é o número, né? No caso aqui seria 2 elevado a um número que é igual a b, né? Então no nosso caso aqui a base é 2, ou seja, 2 elevado a um número que seja igual a 8, né? Ou seja, ele está perguntando aqui qual é o expoente, né, que eu elevo 2, que o resultado seja igual a 8. Então, 2 elevado a 3, né, 2, a gente pegar o 2 aqui, ó, elevar o 2 à terceira potência, nós vamos encontrar 8. Né? Então, se 2 elevado a 3 é 8, então quer dizer que o log de 8 na base 2, o resultado é igual a 3. Né? Então, o logaritmo, a definição de logaritmo é o que? É o expoente que você eleva a base que vai dar o logaritmando aqui, ó, né, que é o 8. Então isso é que é a definição de logaritmo. Aqui, ó, nós temos o log de 9 na base 3, ou seja, o logaritmo de 9 na base 3. Ele está perguntando também aí, ó, qual é o número que eu elevo, qual é o expoente, né, que eu elevo 3, que o resultado seja igual a 9. Então, o expoente é 2, porque 3 elevado a 2 é igual a 9. Então quer dizer que o logaritmo de 9 na base 3 é igual a 2. Então, essa seria a definição de logaritmo, né? O expoente, né, que eu elevo a base, que o resultado seja o logaritmando aqui, ó. Agora, nós temos aí os logaritmos decimais, ou seja, são logaritmos de base 10, né? Esse logaritmo, né, a base aqui, ó, ela vem oculta, ou seja, não se usa escrever a base aqui, ó. Quando a base não tiver escrita a base aqui, ó, a base é igual a 10.
não vai colocar o 10 aqui, mas você sabe que a base é 10. Então aqui, ó, esse logaritmo aqui seria um logaritmo de 100 na base 10, né? Ou seja, 10 elevado a um valor que seja igual a 100, né? Ou seja, qual é o expoente que eu elevo 10 que o resultado seja igual a 100? O expoente é 2, porque 10 elevado a 2 é igual a 100. Então quer dizer que o log de 100 na base 10 é igual a 2. Então, quando não tiver escrita a base aqui, ó, log de 2. Então, se eu colocar lá assim, ó, log de 2, qual que é a base aqui, ó? A base é 10, né? Então, quando a base vem oculta, a base aqui, ó, ela é igual a 10. Então, se não tiver nada aqui, a base vale 10. Esses são os logaritmos decimais. Tem um exemplo aqui. Depois nós vamos ver aqui na calculadora científica alguns logaritmos da base 10. Lembrando que a calculadora, né, ela só trabalha na base 10. Então um exemplo aqui, ó, eu tenho aqui uma calculadora científica, né, a calculadora científica tem essa tecla aqui, ó, essa tecla aqui é a tecla do, né, o logaritmo, né, essa tecla aqui, ó, logaritmo. Por exemplo, se eu quero calcular aqui o log de 2, eu vou digitar aqui 2 e apertar a tecla log. Aí vai aparecer aqui, ó, 0,30, 10, 29, 99, aí vai. Esse aqui é um número, uma dízima não periódica, né, infinita, né? Nós temos aqui, ó, em torno de 29 casas decimais após a vírgula. Então quer dizer que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,30, né? Por exemplo aqui, ó, log de 3 na base 10. Log de 3 na base 10 aqui, ó, na calculadora científica, 0,477121, aí vai, tá bem, né? Um decimal infinito, não periódico. Então aqui, ó, a calculadora científica, né, ela trabalha o logaritmo aqui, ó, né, a calculadora só faz cálculo com logaritmo decimais, ou seja, a calculadora só trabalha com a base 10. Vamos ver aqui agora como se calcula o logaritmo, né? Então aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu tenho um logaritmo aqui com valor maior, né, que eu não sei, aqui eu tenho aqui, ó, logaritmo de 256 na base 8. Então nós temos que descobrir aqui, ó, qual é o número que é elevado a 8 que o resultado seja 256, né? Se você não, como é um valor maior, né, nós podemos colocar um x aqui, ó, depois da igualdade, né, nós podemos transformar o logaritmo aqui numa equação exponencial, usando aquela regrinha lá, ó, né? Eu pego aqui a base e elevo ao x, que aí vai ser igual a 256. Então eu vou fazer isso aqui, ó, eu vou transformar o logaritmo numa equação exponencial. Então vai ficar assim, ó, a base elevada a x, que é 8 elevado a x, é igual ao 256, que é o logaritmando. Isso aqui, ó, é uma equação exponencial, que é a matéria da semana 3 que a gente estava trabalhando, né? Como que a gente resolve uma equação exponencial? Nós temos aqui que fazer com que a base 8 e a base 256 ficam iguais, né? Então aqui, ó, nós vamos fatorar o 8 e depois fatorar o 256 para a gente fazer com que as duas bases ficam iguais, né? A gente usa a fatoração aí para igualar essas bases. Só arrumar aqui. Então aqui, ó, nós vamos fatorar aqui 8 divide por 2, né? Dividindo 8 por 2 dá 4, divide 4 por 2 dá 2, divide 2 por 2 aí dá 1. Então nós temos aqui 3 fator 2, então quer dizer que 2 elevado a 3, né, seria a fatoração do 8. 256 aqui também eu vou dividir por 2, vai dar 128, divide por 2 dá 64, divide por 2 dá 32, divide por 2 vai dar 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, e 2 por 2 dá 1. Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fator 2. Então, quer dizer, vai ficar 2 elevado a 8. Então, agora nós vamos substituir aqui o 8 pela fatoração e o 256 também de substituir pela fatoração dele.
Então o 8 vai ser 2 elevado a 3. Como eu tenho um 3 aqui, um x aqui, ó, eu vou multiplicar 3 vezes x, vai dar 3x, ó, né? Igual 2 elevado a 8. Como a base aqui é igual, ó, nós podemos cortar essa base aqui, ó, eliminar ela, né? As duas bases são iguais, eu corto a base. Aí eu cortei a base 2 aqui, sobrou 3x igual, e aqui sobrou 8. Aqui agora eu passo 3 dividindo, né? O fator está multiplicando, passo dividindo. Então vai ficar 8 terços. Então aí nós temos aí o resultado do logaritmo de 256 na base 8 é igual a 8 terços. Esse outro exemplo aqui, ó, eu tenho um log de raiz cúbica de 64 na base meio. Como é um valor também que não dá para resolver de cabeça, eu vou colocar um x aqui, ó, e vou transformar o logaritmo numa equação exponencial, usando a mesma regrinha, né? A base elevada ao x aqui, que é igual a raiz cúbica de 64. Então vai ficar assim, ó, 1 meio elevado a x é igual a raiz cúbica de 64. Qual que é o procedimento aqui, ó? Nós vamos fatorar o 64. O 64 até que fatorado aqui, ó, né? Faz parte da fatoração dos 256 aqui, ó. Daqui para baixo aqui nós temos a fatoração de 64, ó, que vai dar quantos fator 2 aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então quer dizer que 64 é 2 elevado a 6. Então eu vou substituir aqui o 64 pela fatoração dele, vai ficar 1 meio elevado a x é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 6, que é a fatoração de 64. Agora, o que nós vamos fazer com esse radical aqui, ó? Nós temos aqui aquela regrinha lá, né, de, vamos supor aqui, ó, transformar um radical em potência. Qual que é a regra? Eu pego aqui o valor aqui, ó, que é o a, vou extrair do radical. Aqui eu tenho o expoente da base a e o índice da raiz, né? Esse n aqui é o índice da raiz. Nós sabemos que esse índice aqui, ó, quando é raiz quadrada, né, quando tiver nada, o valor oculto aqui, o índice é igual a 2. Então no nosso caso aqui, ó, vai ficar uma fração aqui, ó. E qual que é a regra aqui, ó? O expoente que está dentro da raiz aqui fica no numerador, em cima, e o índice da raiz aqui, que é o n, fica embaixo, ó. Fica no denominador. Então aqui a regra é essa aqui, ó. Raiz n de a elevado a x é igual a elevado a x sobre n. Então nós vamos transformar o radical na forma de potência. Então vou repetir aqui, ó, 1 meio elevado a x é igual, eu vou extrair o 2 aqui, vai ficar uma fração aqui, ó. Então esse 6 aqui, ó, vai ficar aqui em cima, numerador, e o 3 aqui, que é o índice, vai ficar embaixo, ó. Então aí eu tenho 2 elevado a 6 terços. Essa base aqui é meio, né? E essa outra base aqui é 2, né? Aqui, ó, nós podemos inverter essa base aqui, ó, né? Se eu inverter essa base aqui, ela vai ficar igual, né? Aqui é como se fosse 2 sobre 1. Qual que é a regra para mim inverter uma base? É só eu mudar o sinal do expoente. O nosso expoente aqui é 6 terços positivo. Eu vou mudar ele para 6 terços negativo. Então vai ficar assim, ó, 1 meio, vou repetir aqui, ó, 1 meio elevado a x é igual, então aqui vai inverter, vai ficar 1 meio, aqui, ó, tá 6 terços positivo, aí vai ficar menos 6 terços, ou seja, 6 dividido por 3 aqui vai dar 2, né? Então seria menos 2. Agora as duas bases aqui ficaram iguais, meio e meio, eu posso eliminar a base aqui, ó. Aí agora aqui ficou x, né? Sobrou o x ali, ó, igual menos 6 dividido por 3 vai dar 2, negativo, né? Então ficou menos 6 dividido por 3, então x é igual a menos 2. Então significa que o logaritmo da raiz cúbica de 64 na base meio é igual a 2 negativo. Nós vamos falar aqui agora de algumas consequências da definição do logaritmo, ou seja, umas regrinhas aqui, ó. Aqui a primeira aqui, ó, o log de 1 em qualquer base é igual a 0, né? O log de 1 é sempre igual a 0.
né? Então aqui nós temos aqui, ó, um exemplo. Vamos supor lá, log de 1 na base 8 é 0, né? Um outro exemplo, log de 1 na base 10 também é 0. Então o log de 1 em qualquer base que seja é igual a 0, né? Então a gente tem que fazer cálculo, só o resultado vai ser 0. A segunda aqui, ó, o log de A na base A é igual a 1. O que significa isso? Significa que se a base do logaritmo for igual ao logaritmando, o resultado é sempre 1, né? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, se os dois forem iguais é sempre 1. Um exemplo aqui, ó, vamos supor lá que eu tenha log de 6 na base 6, né? Então aqui a base do logaritmo aqui, ó, é igual ao logaritmando. Então aí o resultado é 1, ó. Outra coisa aqui, ó, log de 10. Quando tem nada aqui, a base é quanto? 10. Então log de 10 na base 10 é igual a 1 também, né? Por quê? Porque a base é 10 e aqui o logaritmando também é 10. A terceira aqui, ó, nós temos aqui essa terceira regrinha aqui, ó, um logaritmo de uma potência elevada a um expoente n, e a base da potência aqui, se ela for igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente da potência aqui, ó. Então, um exemplo aqui, ó, para a gente entender melhor isso aqui, ó. Vamos supor lá que eu tenho assim, ó, log de 3 elevado a 4 na base 3. Então aqui, ó, podem ver que a base do logaritmo é 3 e aqui eu tenho uma potência de base 3 também, ou seja, as duas bases são iguais, ó. Então o resultado aqui do logaritmo é o expoente 4. Tá vendo? Um outro exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tenha lá log de 10 elevado a 2, né? Nesse caso aqui, ó, a base aqui é 10. Quando não tem nada aqui, a base é 10. E aqui eu tenho uma potência de base 10 também, ó. Então 10 e 10 iguais, então o resultado é o expoente 2, ó. Mas outra terceira regra aqui, ó, nós temos aqui, se eu tiver uma potência e o expoente for um logaritmo e a base do logaritmo for igual à base da potência, o resultado é o logaritmando aqui, ó. Então, um exemplo para a gente entender essa regra aqui, ó. Vamos supor lá que eu tenha 4 elevado ao log de 2 na base 4, ó. Um exemplo aqui, ó. Esse 4 aqui é uma base. E esse log de 2 na base 4 aqui é o expoente da base 4. Então aqui é 4 elevado ao log de 2 na base 4. Então aqui, ó, a base 4 aqui é igual à base do logaritmo. Tá vendo aqui, ó, 4 e 4. Então se isso aqui for igual, o resultado é o logaritmando aqui, que é o 2, ó. Então o resultado é o 2. Né? Não precisa nem fazer cálculo, posso colocar o resultado 2 direto. Um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor lá que eu tenha 7 elevado ao log de 3 na base 7. Tá vendo aqui, ó? Aqui a base aqui 7 e a base aqui também é 7, ó. 7 e 7 iguais, então o resultado é 3, ó. Então, e nós temos algumas consequências da definição do logaritmo. Nós vamos falar aqui agora das propriedades do logaritmo. As propriedades aqui são 4 propriedades. A primeira propriedade aqui, que é o logaritmo de um produto, né? O logaritmo de um produto é igual à soma dos seus logaritmos, ou seja, vamos supor aqui que eu tenha uma multiplicação aqui, ó, log de x vezes y na base A. Então, qual que é a regra aqui, ó? Log de x vezes y na base A é igual ao log de x na base A mais log de y na base A. Então, aqui nós temos, a gente transforma aqui o produto numa soma de logaritmo, ou seja, a gente escreve um log na mesma base A para o x e escreve outro log na base A para o y. Aqui tem um exemplo aqui, ó, log de 8 vezes 64 na base 2. Então eu vou transformar
esse produto aqui, ó, 8 vezes 64, numa soma de logaritmos. Então, como é que vai ficar aqui, ó? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Eu coloco log de 8, repito aqui a base 2, ó, né, a base que tiver aqui. Aí eu vou somar porque está multiplicando, ó. Então aí eu coloco, escrevo o outro log, coloco aqui 64 e repito aqui a base 2, ó. Então aí eu transformei esse produto numa soma de logaritmo, né? Então é só fazer isso aqui, ó, né? A outra propriedade aqui é a propriedade do quociente, ou seja, divisão, né? Se eu tenho aqui o logaritmo do quociente é igual à diferença do logaritmo. Então o que é isso? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, log de x dividido por y na base a. Qual que é a regra? Eu pego aqui, escrevo um log aqui para o numerador, que é o x, então fica log de x na base a, menos porque está dividindo, né? E escrevo aqui outro log para o y na base a. Então, um exemplo aqui da regra, vamos supor que eu tenha lá log de 27 sobre 81 na base 3, ou seja, eu vou transformar essa fração aqui numa subtração de logaritmo. Então, como é que fica? Eu vou escrever aqui, ó, um log para o 27, aí qual que é a base aqui que eu vou colocar aqui, ó? A base é 3, ó. Então aqui eu coloco 3, aí como aqui é divisão, vai ficar menos, vou escrever outro log, aí o outro valor aqui no denominador é 81 na base 3, ó. Então aí eu transformei essa fração aqui numa subtração de logaritmo, né? Eu escrevo um log para cada um, para o numerador e denominador, né? Repetindo aqui a mesma base. A outra propriedade aqui é a propriedade de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto dessa potência pelo logaritmo, né? Ou seja, log de b elevado a x na base a é igual a x vezes log de b na base a, né? Aqui ele pegou o x aqui, ó, passou ele multiplicando aqui, ó. Então ficou x vezes log de b na base a. Como é que fica aqui, ó? Um exemplo, log de 16 elevado a 10 na base 2. Então, ao invés de eu resolver aqui 16 elevado a 10, né, 16, multiplicar o 16 10 vezes, vai dar um valor muito alto, né? O que eu faço? Eu pego esse 10 aqui, passo ele multiplicando aqui o logaritmo. Então, vai ficar assim, ó, 10 vezes, repito aqui, ó, log de 16 na base 2. Ó. Aí o cálculo fica bem mais fácil, ó, né? Eu pego o expoente, passo ele multiplicando, ó. Então fica 10 vezes logaritmo de 16 na base 2. Então essa aqui é a regra da potência. E a última regrinha aqui é a regra da mudança de base, né? A gente tem hora que a gente tem que mudar a base do logaritmo para a gente resolver alguns casos, né? Que às vezes não tem como resolver um determinado logaritmo numa determinada base. Então aí a gente faz uma operação que é chamada mudança de base. E qual que é a regra para a gente mudar a base do logaritmo? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, log de x na base y. Vamos supor que eu quero, a base aqui é y, vamos supor que eu quero mudar essa base y para uma base a. Como é que fica? Aí eu vou colocar uma divisão aqui, ó, eu vou escrever um log no numerador e outro log no denominador. Aqui no numerador, né, eu vou colocar aqui, ó, aqui o x, ó. Então vai ficar log de x na base a dividido por log de y na base a, porque o y está embaixo aqui, ó, né? Ficou o y na base a. Então aqui eu fiz uma mudança, né? A base era y, aí mudou para a base a. Então para vocês entenderem aqui como é que fica aqui, ó. Eu tenho aqui um exemplo, log de 8 na base 2. Não, perdão, log de 8 na base 4. A base minha aqui é 4. Vamos supor que eu queira mudar essa base aqui para uma base 2, né? Eu não quero a base 4 aqui, eu quero mudar para uma base 2. Então como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, divisão, vou escrever aqui, ó, log, aí vou colocar aqui o 8. Aí qual que é a base que eu quero? É a base 2. Então escreva a base que eu quero aqui, ó, base 2. Embaixo que eu vou fazer, eu vou colocar, escrever outro log. Aí vai ficar aqui, ó, log de 4 na mesma base 2, ó, né? A mesma base que eu coloco aqui no numerador, eu coloco no denominador também, ó. Então ficou log de 8 na base 2 dividido pelo log de 4 na base 2. Aí eu fiz uma mudança de base, eu mudei a base 4 para a base 2, né?
Um outro exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui log de 3 na base 2. Aí vamos supor que eu quero mudar essa base aqui, ó, mudar ela da base 2 para a base 10. Como é que fica então? Aí eu coloco aqui, ó, divisão. Aí eu escrevo aqui, ó, log. Aí eu coloco 3. Aí a base aqui vai ser 10. Então, quando não tem nada aqui é 10, né? Aí de embaixo eu faço a mesma coisa, ó, log de 2. Na base 10 também, né? Quando a base é 10, não precisa escrever 10 aqui. Nós sabemos que quando não tem nada aqui na base, a base é 10. Então aí eu fiz uma mudança de base. Eu mudei a base 2 para uma base 10. Então isso aí significa mudança de base. Nós vamos refazer alguns exemplos aqui envolvendo, a gente fechar aqui a parte do logaritmo aqui, ó. Então aqui eu quero calcular o x aqui, ó. Tem 3 exemplos aqui, né, 3 posições do x. Então eu tenho aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, log de 36 na base x igual a 2. Então eu quero descobrir o valor de x. Aí, nesse caso aqui, nós vamos sempre usar aquela regra lá, ó. Nós sabemos que nós vamos transformar o logaritmo numa equação exponencial. E a regra é sempre essa aqui, ó. Nós vamos sempre usar essa regrinha aqui, ó. O valor que tiver aqui na base elevado a esse aqui, que é o x, ó. Então é a elevado a x, que é igual a b, né? Nós vamos sempre usar essa regrinha aqui, ó. Então aqui, ó, é como se o a, aqui no nosso caso aqui, ó, o x é o a, o 2 aqui, né, representa aqui o x, e o 36 representa o b. Então aqui como é que fica, ó? x elevado a 2 igual a 36, né? Então vai ficar assim, ó, x elevado a 2 igual a 36, né? Transformando aqui o logaritmo na forma exponencial, ó, né? Então aqui é sempre assim, ó. Eu pego a base e elevo o valor que tiver aqui, que é igual a esse aqui, ó. Sempre dessa maneira. Aí nós temos aqui uma equação, ó. X ao quadrado igual a 36. Essa aqui é uma equação simples do segundo grau. É só eu pegar esse 2 aqui, passar ele para cá e vai virar um radical. Então vai ficar assim, ó, x é igual a raiz quadrada de 36, né? O 2 aqui é um expoente, ele passa para cá e vira uma raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6, então x é igual a 6. Então significa que o valor de x aqui é igual a 6. Nesse outro exemplo aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou transformar isso aqui numa equação exponencial. Então vai ficar a elevado a x igual a b. Então aqui, ó, a base 3 elevado a esse aqui, que é o 4, né? Então vai ficar 3 elevado a 4 é igual, no caso aqui, ó, é igual a x, né? Sempre a base elevada ao valor aqui, que é igual a, né, sempre assim, ó, esse elevado a esse, que é igual a esse. Então aqui, ó, 3 elevado a 4 é igual a x. Então se eu multiplicar o 3 4 vezes, vou ter o resultado de x, né? Então 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Então quer dizer que x é igual a 81. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu também vou transformar na forma exponencial. Vou pegar o 16 elevado a x, né? 16 elevado a x é igual a raiz quadrada de 32. Aqui, ó, nós vamos ter que fatorar o 16, fatorar o 32, né? O 16 fatorado aqui vai dar 2 elevado a 4, vai ficar dividindo por 2 aqui, ó. E o 32 vai dar 2, vai dar 5, né? Que, ó, nós até já fatoramos aí, né? Naquele exemplo anterior, ó. Por 2 e por 2. Então nós temos aqui, ó, 2 vai dar 4 e 2 vai dar 5. Então substituindo aqui, ó, vai ficar 2 elevado a 4. Então 4 vezes x aqui multiplica, né? 4x igual raiz quadrada de 2 elevado a 5. Aí aquela regrinha lá, né, transformar, eu expliquei anteriormente lá, transformar radical em potência. Quando tem nada aqui no índice, aqui nós sabemos que o índice aqui é 2, ó, né? Quando não tiver nada aqui no índice, é 2, ó. Então vai ficar assim, ó. Vamos repetir aqui, 2 elevado a 4x igual, então vou tirar a base 2 aqui. Aqui vai ficar uma fração, né? O expoente aqui da base 2 vai ficar no numerador
E o índice da raiz aqui, que é 2, fica embaixo. Então vai ficar 2 elevado a 5 meios, né? Transformei radical em potência. Aí a base aqui é igual, nós podemos eliminar aqui o 2. Aí sobrou 4x igual a 5 meios. Aí eu coloco um de baixo aqui e faço duas multiplicações cruzadas. Ó, 4x vezes 2 vai dar 8x igual 1 vezes 5, 5. Passo o 8 dividindo aqui, vai ficar x é igual 5 oitavos. Então nós temos aí que o logaritmo de raiz quadrada de 32 na base 16 é igual a 5 oitavos. Então aí está aí resolvido. Nós vamos fazer aqui agora um exemplo aqui que envolve logaritmo decimais, base 10. Aqui, ó, eu tenho aqui, sabendo que o log de 2 é aproximadamente 0,30, então aonde que ele encontrou esse valor aqui, ó? Lá na calculadora científica, nós vimos lá, esse aqui é o valor aproximado do log de 2, com duas casas decimais. Então ele calculou aqui o log de 2 aproximado com duas casas, colocou o log de 2 igual a 0,30. E o log de 3 na base 10 e colocou 0,48, arredondou aqui para 0,48. Então aqui nós temos o valor aproximado do log de 2 na base 10 e o log de 3 na base 10. Aí ele pede para calcular o log de 30 na base 10. Então aqui, para mim calcular o log de 30 na base 10, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fatorar o 30. Se eu pegar o 30 aqui, ó, fatorar ele, se eu dividir o 30 aqui por 2 vai dar 15. Divide 15 por 3 vai dar 5. 5 por 5 dá 1. Então nós temos aqui a fatoração, aqui, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui o 30, né? E vou substituir ele pela fatoração aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Log de 30 é igual log de 2 vezes 3 vezes 5. Substituindo aqui os valores. Aqui faltou aqui, gente, faltou o log de 5 na base 10. O log de 5 na base 10, ele é igual a 0,70. Aqui, ó. Então aqui falta, o log de 2 na base 10 é 0,30, o log de 3 na base 10 é 0,48 e o log de 5 na base 10 é aproximadamente 0,70, arredondado. Aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Eu vou transformar essa multiplicação numa soma de logaritmo. Então vai ficar assim, ó, log de 2 na base 10 mais log de 3 na base 10 mais log de 5 na base 10. Então aqui eu transformei esse produto aqui de 2 vezes 3 vezes 5 numa soma de logaritmo. Próximo passo agora é a gente substituir, ó. Qual que é o valor do log de 2? 0,30. Então vou substituir aqui, ó, 0,30. Qual que é o valor do log de 3 aqui, ó? 0,48. O valor do log de 5, que eu esqueci de colocar ele aqui, mas o valor dele aproximado é 0,70. Agora, se eu somar aqui, ó, 0,30 mais 0,48 mais 0,70, nós vamos encontrar aqui, ó, 1,48, né, 1,48, somando tudo aqui, ó. Somando aqui 0,30 mais 0,48 mais 0,70, vai dar 1,48. Então esse seria o resultado aí do log de 30 na base 10. Aí ele pede também aqui para calcular o log de 12 na base 10. E nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar o 12, fatorar ele aqui, ó. Divide por 2 dá 6, divide por 2 dá 3, divide por 3 dá 1. Então aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. Então eu vou substituir aqui o 12, né, pela fatoração dele, que é 2 ao quadrado vezes 3. Aí, como eu tenho aqui um produto, ó, uma multiplicação de fatores, vou transformar essa multiplicação aqui numa soma de logaritmo. Então vai ficar assim, ó, log de 2 ao quadrado mais log de 3. Aí
aquela regrinha que eu expliquei, que é da propriedade lá, ó, esse 2 aqui nós vamos passar ele multiplicando aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes log de 2 mais log de 3. Aí agora nós vamos substituir, ó. O log de 2 ele vai a 0,30, então vai ficar aqui 2 vezes 0,30 mais o log de 3, que é igual a 0,48. Substituindo aqui o 0,48. Aqui eu tenho soma e multiplicação. Primeiro eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 0,30 vai dar 0,60 mais 0,48. Aí somando aqui o 0,60 mais 0,48, né, nós vamos encontrar aqui 1,08, né? Somando aqui, ó, os dois, 1,08. Então eu tenho aqui que o logaritmo de 12 na base 10 é 1,08. Aqui agora, nesse último exemplo aqui, ó, ele pede para calcular o log de 3 na base 2, né, usando os valores aqui, ó. Como a base minha aqui é 2 e a base aqui é 10, então eu vou ter que mudar essa base 2 aqui para a base 10, né? Eu vou ter que fazer aqui a propriedade lá da mudança de base. Então eu vou pegar aqui, ó, vou mudar a base. Vou dividir aqui, ó, pelo log, vou escrever um log aqui por 3 e vou deixar aqui na base 10. Nós sabemos que quando não tem nada aqui a base é 10. E vou escrever outro log aqui embaixo por 2, ó. E não vou escrever nada aqui também, porque quando tem nada aqui a base é 10. Então aqui eu fiz a mudança de base, ó. Eu mudei a base 2 para a base 10. Agora é só substituir aqui, ó. O log de 3 aqui nós sabemos que ele é igual a 0,48. O log de 2 é 0,30. Então ficou 0,48 dividido por 0,30. Como aqui em cima tem duas casas, embaixo também tem duas casas, eu posso apagar a vírgula ali, aí se eu apagar a vírgula vai ficar 48 sobre 30. Aí eu posso simplificar aqui essa fração, ó. Se eu simplificar aqui por... se eu simplificar 12 por 3 aqui, ó, dividir por 3... 48 por 3, nós vamos encontrar aqui 16, ó. E 30 por 3 vai dar 10. Posso simplificar mais uma vez ainda por 2, ó. Aí daria 8 sobre 5, 8/500. Então isso seria o log de 3 na base 2 é igual a 8/500. Então aí nós temos aí, gente, logaritmo, né? Vocês podem ver que para resolver logaritmo a gente usa o mesmo cálculo lá das equações exponenciais. Então vocês vão tentar fazer aí para nós a semana 4 e qualquer dúvida pode estar enviando para a gente aí. No próximo vídeo eu vou estar explicando aí a representação gráfica do logaritmo.